Viu? Esse vai ser um vídeo pra arranjar... E Maria, que negócio alto lá, pô. E lá vamos nós. Lá vamos É a nós. minha matuta aqui, ó. Literalmente tá aqui do lado da matuta. Eu tô com um medo tão grande desse filho. Uma coisa que eu já falei várias vezes. O que eu mais gosto do KNS é que cada vídeo que ele publica, eu a priori quero discordar, sabe? Esse é um dos motivos que eu mais acompanho o Quadrinho na Sarjeta. Porque quando você está acompanhando algum influenciador, algum comentarista, uma pessoa que está no mundo da internet, você já está propiciado para gostar dela porque você acompanha, você tem esse carisma pro seu lado. Muitos que estão aqui nos acompanhando nessa live, muito obrigado por isso. Vocês já estão propiciados a gostar do que eu estou falando, a concordar comigo ou, no mínimo, aceitar a minha opinião. Aí quando você tá dentro do mundo das argumentações, pô, quando você tá vendo um cara que já tá argumentando e você já gosta dele, já tem aquela, né? Já tem aquele passinho na frente. Não é na estaca zero, não é na chapa branca aí, né, Over? Aí o KNS é o contrário, cara. Toda vez que eu tô vendo um vídeo do cara, eu vou, não, mano, esse aqui vai dar errado, esse aqui vai ser uma merda. Aí quando eu clico, eu concordo, fico feliz e tal, passa. E é 100% genuíno, cara. Cada vídeo que eu vejo, eu fico com aquele medo de... Ih, não vai dar certo, não. Aí dá certo. E tudo. É os baits que coloca, tá funcionando, hein? Ai, cara. Parabéns aí pelos títulos. Parabéns os títulos, vírgula. Porque esse do Chainsaw Man foi sacanagem. KNS é bonito, hein? Ih, é casado, viu, cara? Cuidado. Vamos lá. 3, 2... Briga de carecas. Ele é calvo. Não é careca, não. Reaja ao que ele fala das cidades obscuras. Não, cara, tem muita coisa, pô. Vamos lá. Treta com a maioria dos youtubers, instagramers, tiktokers de cultura pop, quadrinhos, cinema, games, sei lá. E também pra eu fazer não só uma crítica, mas uma autocrítica. Veja só como o pessoal aqui é humilde. Mountain Hill? Mountain Hill atrás? O Madness, né? Papo reto. Faz um tempo que o pessoal anda me pedindo pra eu falar sobre hiperinterpretação, que basicamente é o fenômeno... Ih, sou eu, pô. Pera aí, mano, não pode não, pô. Tem budismo sim, cara. De que pessoas que analisam quadrinho, filme, sei lá o que mais, acaba vendo muitas vezes pelo em ovo. Ou seja, começa a elaborar muita coisa sobre aquela obra, de modo que aquilo vira uma baita de uma viagem sem qualquer tipo de vínculo ao objeto que está sendo analisado. Licença. Judeu ateu. O novo capítulo de Chainsaw Man deixa claro a forma que a Asa ativa os poderes da guerra é em exercer a posse pela aquisição financeiramente, deixando implícito que a única forma de acabar com a guerra é a destruição da noção da propriedade privada. Esse eu acho que é o melhor exemplo possível de hiperinterpretação. O cara do nada meteu essa em Chainsaw Man, tá? De que sim. Realmente. Lembrei de um pior, né? É isso aí mesmo. Com certeza é isso. Muito obrigado. Não, Judeu ateu, muito obrigado. Diga. Não, eu lembrei de um pior, né? Aquele. Acho que você lembra, né? O que eu te mandei no Lobão. Que o cara acha que. Não, mas obrigado pelo follow. Quer dizer, pelo sub, tá? Muitíssimo obrigado, beijão. Não, isso aí a gente não comenta, tá? Vamos ficar só no comentário aqui. 20 minutos. 20 minutos de vídeo. Vamos continuar. Mas eu queria só dar um exemplo bem forte pra mim do que é hiperinterpretação. Sim. E sim, eu estou ciente que muitas vezes o Quadrinho na Sarjeta é acusado disso. Quem são vocês pra me acusar, pô? Ok, calma, deixa eu retomar. Tô ligado que muitas vezes questiono, às vezes até mesmo na esportiva, até que ponto eu aqui com o canal acabo não cedendo a essas hiperinterpretações. Isto é, até que ponto eu não fico inventando coisas sobre os objetos que eu analiso aqui basicamente pra poder ter assunto. Ou porque eu sou maluco, ou... sei lá, vocês entenderam. E essa discussão, que parece aqui uma espécie de tretinha da internet, ela na verdade é bem rica. Ou pelo menos nos possibilita pensar coisas que são bastante sofisticadas. Porque esse debate atravessa o século XX e vários teóricos, filósofos deram um pitaco sobre esse assunto. Aliás, não só autores, artistas também muito falaram sobre essa questão. Inclusive um mangá one-shot muito recente do Tatsuki Fujimoto, ou no sentido original Fujimoto Tatsuki, que caso você não conheça é o autor de Chainsaw Man, um mangá... O mangá explicitamente pede para que as pessoas deixem de ter hiperinterpretações assim. Gente, por favor, só escuta a música. Só vai. Fica na vibe, gente.
Não precisa assistir Reiki Monogatari pausando pra ficar pegando quais são as referências a Reiki Monogatari. Só assiste, pô. Anime Só aí que tá sente, né? bastante famoso. É. Inclusive eu já fiz vídeos aqui no canal, 2 sobre Chainsaw Man. E não por acaso, foi justamente em vídeos do Chainsaw Man que muita gente veio me criticar dizendo o seguinte: ah, cara, que viagem, é só porradaria, peito e demônio. Você tá vendo aí crítica social foda num negócio que Então, ninguém pensou aí é nisso. foda também, E né? nesse mangá Porque... Extremos, né? É, né? É. Tipo, eu acho, por exemplo, o Araki de Jojo é um dos autores mais ricos em temáticas e narrativa, sabe? Como ele constrói alguns temas em cada parte, assim. E se você tenta apontar isso, as pessoas são, sabe? Não, pô, né? Não, O pô, é só Araki porrada, pô. Ah, né? É, e é aquele fã burro, né, que acha que tem que explicar tudo também, né? Tipo, não, mas o Araki não esqueceu, tá ligado? Ele fica passando pano também. Aí Jojo também teve um monte de gente que ficou puta porque não teve uma conclusão lá com aquele flash forward também, sabe? Tipo, porque ela não tem a Aham. temática da obra, porra. Pô, cara, mas se o Josefume fosse o autor do cabelo do Josuke, não ia ser 10, mano? Ia ser 10, cara. Se o Josefume fosse o autor, eu ia dar 10. Mas aí, Isso é infelizmente. foda. Mas o Infelizmente, Araki o não tem esse Araki. pensamento avançado. Cara, por que ninguém falou pro Araki? Araki, aproveita o Josefume agora! Uma página agora! Uma página! Vai que sim, né? Enfim, vai que no Jojo Land aí aparece o Josefume de novo. Nossa, o cara tá doido. Escrito iceberg, pode ser, né? É. O pessoal geralmente só vê pose, lutinha, esquisitice. Gente, esse vídeo tá pra ser pausado pra sempre, tá? Mas eu juro que eu queria só dar um pitaco aqui. Majmaka é conhecido aqui no Brasil como o caminho do meio. Nem tanto ao extremo de pensar que tudo é um simbolismo, porque você não vai conseguir atingi-lo. Você não vai conseguir ter a otimização semiológica das coisas, você não vai ter o acesso à simbologia plena das coisas e como tudo isso acessa o mundo etéreo, como também não pense que é só porrada por porrada, tá? Não tem interpretação, eu só estou sentindo. Viva o momento e depois a gente consegue articular essas coisas. Não se preocupem, tá? Aqui, ó, se tema por tema fosse profundidade barra qualidade, Caifuku seria magnum opus. Cara, mas assim, tô falando tema, não só como você... tem um tema, tá ligado? A parte 7, a parte 8 tem um X, sabe? Tô falando que a forma que ele constrói isso na narrativa é muito boa. Eu acho o Araki um ótimo autor narrativo, sabe? Que vai além dessa questão de construção de uma narrativa óbvia, sabe? A superfície, assim. A jornada do Johnny com o Gyro, sabe? Mas tem uma coisa mais profunda. A jornada do Joseph, do Josuke da parte 8, sabe? Que tem uma coisa... Enfim, só lendo você vai entender mais, assim. Mas tem uma profundidade que vai além da narrativa que tá se formando visivelmente, sabe? E o Araki é muito bom nisso, é isso que eu tô falando, sabe? Gente, não é só ter tema, sabe? Vamos só, né? Continua. Pistola aí que... O One-Shot do Fujimoto, chamado Apenas Escute a Música, ele conta a história de um cara que faz uma musiquinha pro YouTube, que todo mundo depois começa a ver uma série de sentidos ocultos e ele fica pirado porque todo mundo tá inventando coisa em algo que ele criou, sendo que ele não havia pensado em nada disso. De certa maneira, Fujimoto aqui está mandando críticas ao Quadrinhos da Sarjeta. Importante, Fujimoto me notou. Mas falando sério, aqui parece que Fujimoto está querendo realmente mandar um recado para seus críticos em geral, dizendo o seguinte: olha galera, eu tô ciente aí que vocês estão vendo uma série de sentidos no Chainsaw Man ou em outras obras minhas, mas é o seguinte, tá? Parem de ficar vendo pelo em ovo, pô, porque eu também não tô botando esse negócio, não. Então, por causa de todas essas questões complexas que eu tô trazendo aqui pra vocês, Pode eu pausar. vou nesse vídeo Quantas explorar... pausas a gente tem pra fazer? Oi? Quantas pausas a gente tem pra fazer? É que nem técnico, né, cara? Só pode pausar 3 vezes o jogo, né, o técnico. um pouco esse debate sobre hiperinterpretação. Pô, pausei, a gente vai pô. analisar esse mangá do Fujimoto, trazer... Eu pensei que era meme. Diga. Não, eu ia comentar, tipo assim, de fato é essa a crítica do Fujimoto, mas ao mesmo tempo, ele não quer dizer que é inválido fazer isso, sabe? A questão é tipo o judeu ateu que vai ver tudo por uma ótica específica, sabe? Vai ignorar que o mangá também não é isso, sabe? O mangá também pode ser sua porradaria, pode ser o que você vê. Tem muitas coisas, pô. Cara, eu não vou mentir, pô. Quando saiu aquele capítulo inicial do primeiro volume de Chainsaw Man 2, que ele salvou um gato. Save the Cat, cara, eu não consigo não ver ele memando sobre o dilema, né, de salvar uma pessoa ou salvar várias pessoas, e ele salvar o gato. Com certeza. Sabe? É perfeito, cara, esse é perfeito. Talvez ele nem tenha pensado nisso, mas é tão bem encaixado, pô, não tem como. Enfim.
Sim. E isso pode ser a intenção dele, mas não quer dizer que é só isso. Não quer dizer que a gente não pode pensar nisso. Não quer dizer que isso invade a todo o comentário hinduísta, zoroatrista que ele tá fazendo. Ó, aqui, ó, perfeitamente, tá aí tudo encaixado. Pô, cara, vamos nessa. Alguns pensadores que refletiram sobre essa questão da interpretação e, acima de tudo, responder a grande pergunta: essa galera metida a inteligentinha, ela tá estragando a internet? Esse povinho com papo cabeça tá só deixando o mundo mais chato? Mas antes de eu trazer essa aí, Igor? importante resposta, Pode pausar? Cara, eu vou Não, começar a tá- contar, velho. Mas Peraí. você, pô. Não. Vamos ver. peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Tudo isso ajuda muito e você também pode ser apoiador aqui do Quadrinhos da Sarjeta, é isso que financia esse canal. E tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio no Catarse na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E você também pode ser membro aqui do YouTube por R$ 6,90 ao mês e ter acesso a... Opa, Takumi, apareceu aqui o Takumi, gente. Ô, nada, cara, não se preocupe não, pô. Não se preocupe mesmo sobre essas coisas, tá? A gente fala aí depois da situação. Nem se acanhe com isso, tá? Beijão. Tamo junto, cara. conteúdos exclusivos que a gente ainda tá produzindo. Sem voz, vou tomar um chazinho antes de descer a porrada. Mas vamos lá. Primeiro vamos repassar esse mangá do Fujimoto, porque eu acho que ele é um bom ponto de partida pro debate. Primeiro... Ai, olha aí. Olha aí, ele vai interpretar o mangá que pediu pra não interpretar. E aí? E como é que fica? E aí? Então não tem como não então, né? E aí? Como é que fica? Primeiro aqui, só pra contextualizar, ele saiu ano passado, 2022, e a arte é de Otto Toda. É uma história bem curtinha, de poucas páginas. Basicamente, aqui a gente acompanha um jovem no ensino médio que fez um videozinho no YouTube declarando seu amor à sua colega. Eles cresceram junto nessa escola e nesse vídeo, onde o carinha se revela pra sua amada, ele conta que desde cedo ele gostava de desenhar ela no seu caderno de desenho. Ou seja, ela era uma espécie de musa para ele. Daí ele faz ali uma canção, uma coisa muito jovem, né? Assim, pega o violão, mostra seus sentimentos e tal. E também uma coisa muito jovem, a perversidade com a qual ele é tratado a partir da exposição desses sentimentos. Não só a menina o despreza, como ela compartilha pras amigas, depois pros colegas, e enfim, todo mundo começa a ver aquele vídeo e tira sarro da cara dele. Woman. Peraí, vamos continuar. Ele entra numa deprê, assim, básica de adolescente. Daí ele vai dormir, no outro dia ele acorda, resolve que vai tirar o vídeo do ar, só que ele tem já centenas e centenas de milhares de visualizações. O vídeo viralizou. Mas quem viveu sabe, hein? Simplesmente por quem ser viveu um sabe. gesto de amor, do tipo, ai que fofinho e tal. Ou mesmo por ser uma grande piada, do tipo, ah, que cara ridículo. Não! O vídeo viralizou porque as pessoas estão começando a ver uma série de coisas muito estranhas nele. Elas enxergam a aparição de um fantasma, elas percebem na música uma crítica à cultura armamentista. Tem um papo de que se você traduz a música pro espanhol, ela passa a ter um conteúdo político mais óbvio. Além disso, o pessoal começa a observar pequenas coisas ali naquele cenário do guri tocando violão e o quanto que aquilo ali tudo tem uma simbologia. Até mesmo o gato que passa na frente da câmera passa a ter todo um significado especial. Obviamente... Peraí que o comentário aqui foi bom. Mas aí escafedeu. O próprio conceito de ficção é que histórias se tratam de símbolos de situações reais. Isso desde Platão. Não existe libras em que só acontecem coisas. Parnasianismo. Arte pela arte. Cuidado. Eu já comentei, mágica. Não quer dizer que é 0 ou é 1. Existem números racionais no meio. Como vocês devem imaginar, começa a rolar um monte de outros youtubers, instagramers, tiktokers fazendo react desse vídeo. Ou seja, produzindo vídeos de desvendando, explicando, revelando os segredos do videozinho lá do cara tocando violão. A coisa vai ganhando tamanho e dimensão que até mesmo políticos começam a se pronunciar. Isso sem falar de gente esquisita que aparece na frente dele, como uma menina, e que diz que se ele apagar o vídeo, ele vai enfurecer os espíritos. Ou seja... Muito bom, cara. Não, esse... Boy, por que o Fujimoto não fez de comédia, assim, cara? Ia ser muito bom, mano. O cara não pegou que seria uma comédia perfeita, né, velho? Ele achou cômico por si só, né? Mas deveria ter feito de modelo comédia, cara. Realmente perdeu o controle. Irritado com toda essa condição, ele resolve colocar um segundo vídeo no YouTube. Ele elabora uma segunda canção, só que essa não é mais dedicada à sua amada, e sim ao público em geral. E o nome da canção é
apenas escute a música. Só que essa segunda música acaba sendo um flop. Havia muita expectativa em cima dele, ninguém se satisfez muito, e o cara acabou sendo esquecido, e ele resolveu deletar as duas músicas mesmo, e acabou. O mangá, contudo, termina com ele sozinho na escola, até que a menina que ele tanto gostava senta ao lado dele, ainda de uma maneira bastante fria, bastante distante, e diz pra ele o seguinte: não adianta você deletar o vídeo da música que você fez pra mim, porque isso tá em todos os outros lugares já. E aí ela partilha com ele o fone de ouvido, sem nem olhar pro rosto dele, e fala: poxa, você fez essa música quando você gostava, né, de ficar me desenhando e tal. Que cringe. E o último quadro, que eu acho que é bastante forte e poético, são os dois partilhando o fone de ouvido, sem trocar olhares, ela compenetrada no celular, mostrando que o celular ali, qualquer coisa que ela tá vendo é mais interessante do que ele, e ele, mais uma vez, de cabeça abaixo, frustrado porque nada deu certo. Eu lembro que quando esse mangá saiu, muita gente me marcou, inclusive ali no grupo de apoiadores do Quadrinho Sargento, o pessoal falou: pô, comenta. Quem viveu sabe. E eu falei: Quem viveu sabe. Pô, mas no meu tempo, que basicamente é quase meio ano depois. O ponto aqui, galera, é que essa crítica do Fujimoto, ela tem a sua validade, mas ela também é um tanto velha. Deixa eu explicar pra vocês, trazendo uma outra Validade de valor, tá? Não é de validade de ser velho, porque acabou de dizer velho. referência. Existe um texto bastante famoso da teorista, ensaísta, Pô, é 10, hein? 10. Essa aqui, ó. Respeitem a Susan Santong. 10. 10. Essa aqui é 10. Essa é, livrão, viu? Um dos melhores que eu já li. Sem brincadeira, é muito bom. Susan Sontag. É um texto curtinho que se chama Contra a Interpretação. Esse que é de mesmo. 1964. Esse Ou seja, mesmo, muito tem bom. quase 60 anos esse texto. E pra Maravilhoso. resumir aqui, basicamente, a Susan Sontag diz o seguinte: tô de saco cheio dessa galera querendo fazer leitura inteligentinha de obra de arte. Ela critica o quanto que a teoria marxista, a psicanálise, a semiótica e tantas outras teorias viraram meio que máquinas de decifração dos conteúdos ocultos da obra de arte. Ah, você tá percebendo aqui essa história? Porque no fundo isso aqui é conflito de classe. E aqui, nesse momento, você percebeu? Isso aqui é o complexo de Édipo, é o momento que o menino quer comer a mãe e matar o pai. E esse momento lindo, ele é um ícone, ele é um índice ou ele é um símbolo? Segundo Susan Sontag, o grande problema é que esse tipo de análise ela é extremamente conteudista. Ou seja, ela se atém simplesmente aos conteúdos e não pensa tanto na forma da obra. Essa crítica, para quem acompanha aqui o canal há algum tempo, sabe que eu também faço com frequência, que é o quanto que a galera muitas vezes olha para os quadrinhos e não pensa quadrinhos como quadrinhos. Ou seja, apreende apenas o enredo e não pensa como é que os quadros dialogam, como é que as páginas são compostas. Obviamente, narrativa visual. Precisa disso e nem todo vídeo também é que eu faço isso. Mas o que chama atenção muitas vezes, principalmente para quem estuda quadrinhos, é o quanto que as pessoas ignoram a estética dos quadrinhos para só ficar no conteúdo. O ponto, galera, é que isso não se aplica só a quadrinhos. Para dizer, isso é salientado, isso é comungado, isso é glamourizado com aqueles manhuás péssimos que não sabem fazer nenhum pingo de quadrinização, como El Cid, como Luquism, como esses aí, ó, ralé, que não sabe fazer nada, é só imagem, 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 imagem. Fulano falando, Beltrano falando, imagem, imagem. Eu cansei dessas... Por favor, saia da minha mídia. Eu amo mangá. Sai daqui. Show. Sai. Detesto. E os HQ também, tá? HQ tem... Nossa, Gabizo e Over, como eu cansei de ler HQ. Como Moon Knight também, que teve muito disso. Que é tipo 6 quadros. É um Uroku... É um Uroku manga, sabe? Tem o Yonkou. Yonkoma. É um Urokukoma, sabe? São 6 quadros, assim. Não tem mais nada. São só aqueles 6 quadros. Chega! Faz alguma coisa, seu estúpido! Incompetente! Eu odeio isso. Quando eu tentei ler Homem-Aranha, foi difícil. Ai, como foi difícil ler Homem-Aranha. Minha nossa, com todo respeito, são 200 edições, ou mais de 200, mas quando eu tentei, meu Deus do céu, é muito ruim. Tem fase e fase, né? Mas a fase mais clássica, imagino que seja horrível. Tem, claro. Eu não tô nem sendo irônico, de fato tem mesmo. Mas é difícil. Ai. Mas continuando. Os comics são muito mais produzidos. Você percebe a diferença do Japão, né? Tem Honra Samurai e o Ocidente não, né? Quadrinhos. Muitas vezes essas análises conteudistas estão presentes aí nos booktubers, ou seja, a galera que analisa literatura. A gente Não, pô, mas book... Tudo bem, pô. Aí, book, narrativa estética é foda. Tem, claro que tem. Impossível. Aliás, eu adoraria que vocês me recomendassem comentaristas, né, booktubers, que sabem analisar narrativa estética por escrita. Que isso aí, uma pessoa que tem isso é um desprendimento muito grande, sabe? Essa pessoa tem um conhecimento muito grande. Porque aí
É o mundo que mais fácil tá preso no enredo. Literatura. Mais fácil. Aí o cara sabe distinguir com estilística, narrativa de enredo, narrativa de data, enfim. Esse cara aí, ó, esse cara é bom. Mas enfim, gente, desmembrar narrativa X, Y, Z é o que a gente não pode fazer toda hora, né? É o que a Susan Santong também tá... Enfim, gente, Sim. são formas que a gente tenta fazer para conseguir aumentar o nosso conhecimento perante alguma coisa que a gente está lidando, sabe? Às vezes a gente tem que se prender a isso para conseguir avançar. Ver também um Às pouco na vezes. galera do cinema, um pouco menos na galera dos games. Enfim, nessa galera que em geral se dedica à cultura pop, mas não só. Mais um chazinho pra ver como é que a gente vai tocar esse negócio. Ah, porra, tô tomando lá do lugar errado. Pegar Santos, né, mano? Porra, me babei. Então, pra sintetizar aqui, a treta da Susan Sontag é o quanto que a galera tá olhando demais pra conteúdo e pouco pra forma. Porém, ela vai além. A crítica dela também vai na direção do quanto que a gente tá deixando de se permitir ter um certo prazer com as obras pra ficar intelectualizando elas demais. Daí que ela termina com esse Correto. ensaio com uma formulação bastante famosa. Diz ela, a gente precisa menos de uma hermenêutica, ou seja, menos de um estudo dos Não. sentidos ocultos das obras. Não, Susan, não. Diz ela, a gente precisa menos de uma hermenêutica, ou seja, Tudo menos bem. de um estudo dos sentidos ocultos das obras e mais de uma Mesma erótica. hermenêutica. E quando ela fala erótica, ela não tá falando de pornô. O que ela tá dizendo é que talvez seja mais pertinente a nossa relação com a arte que se dá pelo prazer ou pelo desprazer. Em resumo, essas sensações que muitas vezes a gente não consegue nem traduzir Esquisito pra em colocar como palavras. exemplo. Daí que essa crítica dela, inclusive, é muito útil pros dias de hoje. Porque tanto a galera do É um ótimo exemplo aqui que a gente pode dar é Mob, tá? Pô, mensagem de Mob tá ali. Sim. Qual é a mensagem oculta de Mob? Não. Tá ali, é evidente. Ou o iceberg de mob, né? Iceberg de Mob. Mas por favor, gente, se você não for pra esse lado erótico, é porque, né, malditos europeus, né, adoram trazer esse termo. Mas essa pungência, sabe, esse fervor de Mob tá evidente, sabe, tá óbvio. do meio universitário, quanto todo mundo que trabalha com rede social, a gente sabe muito bem o quanto que a gente sofre uma pressão produtivista. Ou seja, a gente tem que postar mais, a gente tem que produzir mais. No meio universitário, você tem que produzir mais artigos, você tem que ir em mais eventos. Ou seja, o tempo todo você tem que fazer mais e mais. E é óbvio que você não tem o que falar o tempo inteiro. Outro exemplo, agora pensado para o YouTube. O final explicado. Não! Não! Santos. Esse aí, Tá uma bagulha aí. esse é um dos demônios, hein? Olha que Pazuzu Zevas. faz seus ornamentos onde você menos O Deca espera. do final explicado. Adão, o que você fez com o primeiro impacto, Adão? O final revelado. O final oculto. Esse Notem é Evangelion, como a assim, gente tem cada Evangelion vez mais e É Evangelho, tá ligado? Tipo, ok, tem qualquer filme, tá ligado? Tem final Mas é explicado. qualquer filme, gente. É qualquer coisa, assim. Bob Esponja, filme explicado. Homem-Formiga Quantumania lá explicado, cara. Eu vi, eu juro que passou na minha deck, cara. Minha nossa. Quantumania é explicado. Isso. Imagina. o final oculto. Não, Modok Notem como a gente tem cada vez explicado. mais Caralho, velho. final revelado. O final oculto. Notem como a gente tem cada vez mais e mais vídeos. Ah, eu só queria lembrar de uma coisa aqui. dedicados a explicar pras Acho que essa Diga. tu vai se surpreender, né? Fizeram Kamigami no Itadaki, o filme explicado, a animação. Fizeram o final explicado. Alguém viu esse filme e botou explicado? Sim, botaram, cara. Caramba, cara. Foi em inglês, eu acho, em inglês. Vai explicar Ah, pra tá. quem, tá ligado? Ah, tá. Pra 300 pessoas, tá. Em inglês, beleza, ainda tem um pouco. pessoas, coisas que às vezes até são óbvias. O final explicado da cena pós-crédito da Marvel que mostra que o vilão X tá chegando. Tem Por que ele disse I am the Iron Man? Por que ele disse isso? Vamos lá, É galera. verdade. 10 minutos de vídeo do porquê que o Tony Stark falou eu sou o Homem de Ferro. Por que ele falou isso? pariu. Cara, não, vamos questionar tudo. Cara, Detalhe, hein? Isso pra mim Detalhe. é tipo assim. Sabe quando você tá no One Piece, aí tem tipo, aí tem um recap, assim, sabe? O Hara foi isso aqui, sabe? Uma evento que aconteceu no passado, blá, 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 sabe? Explicando. Você como leitor de One Piece, você sabe o que aconteceu, sabe? Não tem por que aquilo, sabe? Mas, tipo assim, a gente tá no nível mais deep, que a gente lê One Piece e tá conscientemente pensando no One Piece e discutindo. Isso. A pessoa que tá só consumindo porque ela gosta, e tipo assim, é o momento que ela tá no metrô, na fila, tá lendo,
ela tem um desprendimento com a obra, sabe? Ela não tá pensando em One Piece quando tá fazendo a outra coisa, sabe? Tipo, ela não tá discutindo. Então, realmente, pra ela, aquela nota ali de explicação, sabe? De recapitulação, é muito importante. Ela vai realmente, esse evento que aconteceu, sabe? Eu penso que tem muito pessoas que não estão realmente absorvendo nada que elas consomem, sabe? Elas veem aquilo e desligam depois. Mas elas gostam de depois ver algum vídeo, alguma coisa do tipo, sabe? Que justamente são essas pessoas que pegam, sabe? Obviamente é um esquema também. Rememorização. A pessoa tá Sim, relembrando, recontando, na verdade e tal. Pô, sim. eu já vi alguns vídeos de One Piece antigamente, como também. Pronto, quando voltou Hunter x Hunter, assim. Hunter x Hunter em 30 minutos. Tá, cara, Sim. eu quero lembrar de novo, quero lembrar de Hunter x Hunter, quero ver como é que o cara vai resumir e tal, tudo. Não vejo problema. A pessoa que faz o comentário da semana de One Piece, olha, sinceramente, tem que estar com a faca na mão, viu? Porque é muito fácil você só fazer que nem o All Blue. Que é tipo, ler o capítulo e, cara, muito massa, né, mano? Muito massa. Que incrível. E volta, assim. Sim. Vou falar aqui do Evandro, não. O mangá aqui é bom, assim, porque ele faz um conteúdo que é muito ele expressando o que ele tá sentindo, ele consegue montar uma narrativa do capítulo com a obra Consegue, como um todo, né? consegue. Então é interessante, mas assim, eu tô vendo um conteúdo que é um monte de coisa que eu já sei, sabe? Eu tô no mesmo nível que ele, de certa forma. Mas assim, é interessante ver o take que ele dá, sabe? As visões que ele traz Isso. e tal. Isso que é. É uma oxigenação válida, gente. A gente precisa respirar quando tá em leitura, quando tá em hermenêutica. A gente precisa respirar. Sim. É prazeroso também. Uma vez um amigo meu, o próprio John também falou isso quando tava me criticando, mas uma vez um amigo meu falou que a própria hermenêutica pode ser encarada como uma arte. E esse prazer que nós temos aqui de estarmos discutindo sobre alguma certa obra também pode ser encarado como uma própria provenção da arte. E esse intervalar de interpretar seria uma arte, aí as coisas pegam fogo, né? Ninguém sabe, mas vamos ver assim. Só comentando de que também há a forma de se procedurar o prazer assim. A Susan Hantong, ela comentou isso de maneira perfeita no livro dela, tá? Perfeito, eu recomendo todo mundo ler. Que, sabe, manual de roteiro dos filmes, eu odeio esses livros. Que as pessoas usam como sistema pétreo, tá? Feito em pedra, sabe? São os mandamentos bíblicos. Axiomas, não pode ser assim, gente. Literatura não é um axioma. Tem que explicar o quê? O quê? Mas da Marvel que mostra que o vilão X tá chegando. Tem que explicar o quê? O quê? Mas o pessoal explica. Então notem como que essa crítica da Susan Sontag, que tem quase 60 anos, repito isso, o quanto que ela tem a sua pertinência hoje. Contudo, a gente também tem que ficar atento àquilo que na fala dela não se adequa aos dias de hoje. Cara, pausei porque acabei de despausar, né? Não, só comentando que o São Vitor, em Didascalicon, também falou isso, tá? São Vitor Urugu. Gente, aí bota 300 anos atrás, tá? Não é impossível, não. Ele tá falando do século XX, tudo bem, porque o século XX foi um dos momentos mais importantes para desenvolvimento literário crítico. Mas isso aí também tem há muito tempo no mundo da própria hermenêutica, né? Que a hermenêutica nasceu, muitas das vezes, nos berços da igreja, nos berços das samatas budistas. Então, comentando aqui que não é só isso não, tá? E do que eu estou falando? Gente, internet. Vamos dar um passo atrás, né? A Susan Sontag faz alguns dualismos. Forma, conteúdo, hermenêutica, sentido, significado oculto e erótica, prazer da obra. Pois bem, notem como que na internet as coisas são extremamente erotizadas também. Essa produção intelectual, ela também é uma produção erótica. Para dizer isso com outras palavras, para não gerar confusões conceituais, o conteúdo que a gente vê na internet, por mais cabeça que ele possa ser, ele é profundamente carregado de afetação. Eu mesmo não escapo a isso, gente. Vocês acham que o Quadrinho Sarjeta teria chegado onde chegou se eu não tivesse esse meu jeito falastrão e meio desbocado? Se eu tivesse Coitado do Ilha Caju, é uma crítica direta a ele? Valeu, pessoal. Caralho. Começando mais um vídeo aqui. Vamos começar agora a falar sobre Ashton no Joe. Ashton no Joe foi publicado em 1968. O Ilha Caju tem um conteúdo perfeito, muito, muito bem pesquisado, mas o cara, né, a pessoa mais santa do mundo, assim, microexpressões faciais, zero. Então, galera, realmente é um mangá muito bom, publicado na Shonen Magazine. uma comunicação muito Apoiem anódina, o canal. dificilmente os conteúdos que eu aqui faço, Abre vocês viriam. Então, pessoal, hoje a gente vai falar de interpretação. Abre um Existe uma catarse. série de Coitado. Coitado do Rafael do Ilha Caju, cara. Gente, pô, dá Antônio, pô. Antônio? Aonde que é Antônio? Uhum.
que eu aqui faço, Não vê o Gaslight, não, viu? vocês viriam. Pô, de graça, pessoal, velho. hoje a gente vai falar de interpretação. Existe uma série de problemas referentes à interpretação. Vários pensadores já falaram sobre isso. E eu vou comentar com vocês alguns desses problemas. Eu preciso botar o William Caju aqui, gente. Pera aí. Preciso pôr o William Caju aqui. O vídeo já tá gigante, a live tá enorme. Pera aí, pô. Aqui eu acho que ele já tá mais desbocado. Aqui ele já tá muito novo esse vídeo. Pera aí, deixa eu pegar um bem... Quantos anos tem o Antônio? Hoje eu tô aqui com o Fácil. Mugen no Junin do Samura Hiroaki, que no Brasil foi publicado como Blade, a Lâmina do Imortal. Até hoje eu William nunca Caju é o entendi MC por Pose, que que não desse tem título, expressão. né? Porque existiam várias possibilidades delas, é destruindo toda essa elite formada por samurais que as rejeitou em algum momento. Só que ainda o que levou à morte dos pais da Rin é um pouco mais específico. No passado, quando o bisavô da Rin era o mestre da escola, ele tinha 2 discípulos. Metaforando ia passar Um deles mal com era o esse próprio cara, velho. filho. Eu me incomodo que ele não fica no centro do vídeo, né? Ele Por quê, gosta né? disso, porque é mais fácil pra edição, né? É mais fácil pra edição, ele bota pro lado. Cara, com todo respeito pro Caju, que ele traz muita informação, é um canal bom, tá, gente? Por favor, não tá inscrito aqui porque eu tô em off, tá? Eu sou inscrito dele sim, pô. É um canal que tem vários vídeos bons. Por exemplo, esse do Mugen no Genin é bom também. Mas é exatamente Tá bom. isso que o Link tá falando, né? Tipo, e sabe, só o que aconteceu e tal. Isso é bem baixinho, a vozinha ali, sabe? Acima de conteúdo de faculdade, assim, de aluno de faculdade. Isso, professor. isso. Quem não conhece o William Caju tá aí. Eu não reajo muito aqui porque, ó, 18 minutos. Ah, 18 minutos é pouco até, mas é 26, 25, 20. Não sei, né? 40. A gente reagiu alguma vez a algum vídeo dele? Não, acho que não. A gente não reagiu a nenhum vídeo dele, eu acho. Nenhum corte, na real, né? A gente devia dar uma É. chance pra ele. O cara tem conteúdo bom. É. Uhum. Mas aí é o lance, né? De tipo, Vamos ficar ver os vendo. últimos. A gente pode ficar vendo os últimos que ele lança, né? O problema é isso aqui, né? Aliás, O problema é isso aqui, né? Pode Tipo, trocar fica assim. a- Discípulo deles, que era o avô pode trocar algumas baboseiras do Link pelo William Caju, né? Inclusive, o Antônio do Ilha Caju é professor, né, de faculdade, se não me engano. De japonês. Ou é de japonês ou é história de Japão, se não me engano. Então ele tem um background como professor de fato. Pra agir assim. Olha só, briga de E aí professor, você cara. está se perguntando por que isso acontece? Porque a gente tá, de certa maneira, viciado. A gente tá se acostumando cada vez mais com coisas tão intensas, tão pesadas, que a gente parece que precisa cada vez de uma dose ainda maior. Pra quem navega pelo TikTok mesmo, vocês podem ver, o TikTok é o lugar mor da afetação. Tudo é muito intenso, tudo é muito passional, tudo é muito selvagem, mesmo que seja basicamente um carinha organizando na sua estante um monte de boneco cabeçudo. E isso, você sabe, né? Isso vem desde a televisão, isso não começou com a internet. Por isso que é preciso contextualizar que canais que procuram intelectualizar obras da cultura pop, talvez eles estejam indo num sentido um pouco diferente daquilo que a Susan Sontag pensava. Deixa eu reformular o papo aqui para vocês entenderem. Como eu já falei aqui em Nem outros punheta. vídeos, a cultura pop ela sempre foi Peraí, pô. negligenciada pelo meio acadêmico. Até hoje, ok? Até hoje. Há avanços, mas são muito modestos, principalmente aqui no Brasil. Ou seja, você vai achar bibliotecas de teses e dissertações sobre Kafka, mas vão ser poucas as produções intelectuais sobre, por exemplo, Little Nemo de Winsor McCay. Deste modo, Não, Igual pimenta. não. Little Nemo tem muito. Claro que não no nível de Kafka, né? Mas, tipo, são coisas completamente diferentes, pô. Little Nemo e Kafka, Sim. pô. Dois mundos diferentes. Ah, realmente você vê muito sobre Kafka, mas você não vê sobre BioShock. Porra, tá, né? BioShock é muito bom. É. O 2 é muito bom, mas, pô, sabe? Porque eu entendi isso, porque o Kafka literalmente é um estilo único, né? Kafkaniano. Kafkaniano. Né? E tá já engessado na academia há muito tempo. A academia não é cíclica. A academia é focada em si mesma. Ela gosta de se Kafka é o engessar. easy mode, tá ligado? Da interpretação. O Kafka é tão introdutório, né? Muita gente Sim. consegue absorver Kafka e tal, de maneira prática. a internet meio que supre uma demanda na sociedade. Ou seja, todo mundo que gosta de cultura pop e quer pensar cultura pop, pois bem, essas pessoas têm youtubers como eu aqui para assistir. E notem que esse movimento está longe de ser majoritário, pelo contrário, ele é minoritário. Se a gente for pensar na formação dos canais de quadrinhos do Brasil, a gente vai ver que eles surgiram muito num contexto colecionista. Ou seja, muito mais próximo daquilo que a Susan Sontag estava elogiando, porque é uma galera que se dedica tão somente a essa erótica dos quadrinhos. Nossa, como isso aqui é legal, que massa, olha o cheiro do papel, olha a capa
capa dura. O cara praticamente tá comendo o gibi na tua frente ali e você Peraí, pô. junto. É uma homenagem ao Peraí, visual. Contudo, a gente peraí. começou a ver uma mudança nesse perfil, principalmente a partir da pandemia, quando uma série de pesquisadores e professores começaram a chegar na internet. Que? Não. Não, que isso? Pandemia Ele foi. tá falando de quem? Que isso? Ele tá falando do mundo das HQs? Começou a ter mais professores por aqui em 2020 pra cá? Não. Não acho Qual, que. qual que é esse dado aí, né? Eu não acho que Pipoca esse Nanquim existia antes. Pipoca Nanquim existia antes, o Formiga Elétrica existia E antes, tinha a minha proposta, no caso, né? Nunca foi uma o. proposta de coordenador. Sei lá. Aquele 2 centavos, né? Alguma coisa assim. o Thiago? É, mas aí já não é quadrinho, mas enfim, é só comentando pra assim. Não, é 2 quadrinhos, eu acho, não, é uma coisa assim. Eu tinha um monte de canal de quadrinho antigamente, assim, que era análise de conteúdo realmente temático, não é de coordenador, sabe? É, não é. Eu acho que ele deu um pulo fora aqui. Acho que ele deu um pulo fora aqui. 2 2 quadrinhos, é quadrinhos. isso mesmo. Também É. tem um mangá quadrado com o nosso querido Judeu Ateu, que já fazia essas Se for de hiperinterpretações. mangá, pô, VideoQuest, né, que faz de mangá também, né? Cara, não vou não concordo. Não concordo que foi a pandemia, não concordo. A pandemia criou as condições para isso e o pessoal que dava aula por 3 horas pensou: ora, por que eu não posso também fazer mais 10 minutos de conteúdo e botar no YouTube? E teve muitos professores de muitas áreas que começaram a crescer a partir da pandemia. Isso é algo que a gente vai ter que estudar melhor no futuro, enfim, fica para outro papo. O ponto aqui fundamental desse negócio todo que eu tô falando para vocês é o seguinte: a produção Um exemplo, intelectual né? de Não cultura cita um pop exemplo. está longe. Eu acho Você que tá falando de um campo, eu acho que é muito acadêmico, né? Teve muito professor que de fato começou a fazer conteúdo, sabe? Mas não quer dizer que teve. não existia antes, sabe? Pode ser isso, né? Essa Isso. questão. Eu não sei, cara. Eu acho que se a gente for falar assim, o percentual ainda é muito baixo. E a notoriedade que esses professores têm no YouTube também ainda é muito baixa, sabe? Sim, é. As pessoas que O mundo estão. tá falando que, tipo assim, teve uma explosão de conteúdo de canal de professor, sabe? Mas não teve isso. Pois né? é. Não foi visível isso. Com todo respeito ao Link, conteúdos do nível do Link não existem. Com notoriedade, assim, sabe? Você vai ver vários vídeos bons dele. E tem vídeos ruins, mas tem vários vídeos muito bons dele. Aquele pra mim, um dos melhores vídeos do YouTube pra mim é o que ele falando sobre Gekiga Hyorin 1 do Tatsumi. E, tipo, pra achar um cara desse nível, do Ilha Caju, Formiga Elétrica, não é fácil. Não é nem um pouco fácil. E, não, notoriedade aí que tem. Depois da pandemia apareceu muito professor. As pessoas que estão tendo essas interpretações tortas, com certeza não estão no aval de algum professor, cara. Não é. Não tem nenhum Laí Ribeiro mandando essas loucuras aí pras pessoas se influenciarem. Não tem um pivô Pazuzu aqui comentando malignamente pra gente interpretar de maneira burra as coisas. Não acho que tenha. O negócio todo que eu tô falando pra vocês é o seguinte: a produção intelectual de cultura pop está longe de ser uma maioria. E mais do que isso, mesmo naqueles que se propõem a fazer essa produção intelectual, muitas vezes a coisa é um tanto fake. Vocês se lembram quanto que no governo Bolsonaro a gente volta e meia tinha alguma denúncia Cara. de um ministro ou de um secretário, de alguém que na verdade tinha mentido sobre o seu currículo? A Tinha. pessoa dizia que tinha um mestrado que não tinha, um doutorado que nunca fez. Tinha. E também no governo Lula, então vamos prosseguir aqui. Vocês lembram dessas fofocas? Por que eu tô falando isso? É que a universidade, por mais que ela possa ser profundamente criticada, ela é muito mimetizada. Ou seja, mesmo pessoas Correto. que não têm uma vivência universitária procuram muitas vezes a legitimação da universidade. Correto. Exato. E na verdade é isso que eu tô fazendo agora. Eu quero ter uma provação de mangá e de HQ, porque talvez muitas das informações que estão engessadas em alguém que está fazendo um curso de HQ eu não tenha. Não é nem necessariamente que eu quero uma certificação, ó. Eu tenho carteirada aqui, ó, 100 mangás. Não, é porque eu realmente quero ter um contato com uma proposta pseudo-acadêmica e, assim, talvez conhecer mais do que eu já tenho. Uma legitimação que Mas é uma mimese. muitas vezes tem a ver apenas com aparências. O exemplo mais óbvio, gente, é Olavo de Carvalho. O cara tentou os anos 90 inteiro ter uma inserção Cara, vou ver. Eu não tenho nada a ver com isso, pô. Tem nada a ver, né, velho? Não E aí, sei nem né, quem mano? é esse cara aí.
Não conheci, Quem é não. esse cara aí, velho? Gente. Esse fumante. É, Quem é esse fumante, né? Parece um stock image de fumante, assim. Idoso fumador. pois é, né, velho? É esse rapaz aí. Quem é, mano? Eu não. Ai, cara. Assim, eu não tenho. O único vídeo do Olavo que eu vi foi um vídeo dele fazendo review de Doom, tá ligado? Eu não sei se, eu não sei se o conteúdo dele ia muito nesse caminho, assim, de review de jogos antigos, mas. É Ora, um bom porra. vídeo. Ora, porra. Gente, eu. Antes de qualquer elogio ou retificação que eu faça do Olavo, eu prefiro o Orlando Fedeli. Tá? E o Orlando Fedeli era um grande crítico ao Olavo. Eu sou da turma do Fedeli, tá bem? Antes de qualquer coisa. Mais óbvio, gente, é Olavo de Carvalho. O cara tentou os anos 90 inteiro ter uma inserção universitária. Foi quando ele percebeu que ele não ia conseguir ter, que daí, com o surgimento da internet, ele percebeu que ele poderia. Você pausou. Ousou. Cara, eu acho que não existe um argumento tão desonesto, quanto dizer que o Olavo não conseguiu fazer um curso. Cara, ele não pegou o documento porque o professor dele morreu. Em honra do cara, ele faltava 3 meses pra ele concluir. Gente, não tem um argumento mais desonesto do que esse, cara. Não tem, porque a faculdade é uma merda. Qualquer pessoa consegue ter uma profissão daquilo. O Olavo não é tão ruim quanto inúmeras pessoas que têm um diploma na mão, sabe? Não tem como você assumir Mas isso. a questão que ele tá falando é essa, eu sempre entendi, tipo De assim, que ele não o Olavo consegue. tentou. Ele tentou e não consegue, e viu que na internet não precisa. Eu tinha entendido que, tipo assim, ele tentou ter um valor acadêmico, tá? Tipo assim, isso ser estudado na faculdade. Um aval, ele Os tentou ter livros. um aval, sabe? Tipo, e ele tá Você estuda tal professorando. filósofo. Entendi. Chega, tipo, a gente estuda tal filósofo, a gente tem que estudar o Olavo de Carvalho também, sabe? Aí Cara, percebeu que não ia ter essa inserção e acabou indo pra internet e curso e tal. cara, eu acabei. Faz 2 minutos de vídeo que eu acabei de elogiar que o conteúdo do cara é muito bom. Aí ele faz um dos espantalhos mais ridículos que fazem pro Olavo, cara. Parece que eu. Ainda bem que eu deixei mais cedo assim, gente. Eu não sou olavista, eu prefiro o Fedele e tal. Porque, sei lá, gente, eu não vou nem. Não, eu vou. No corte não vai Vamos só pegar isso, né? prosseguir, vamos só prosseguir. Vamos só prosseguir. Só pega a parte que ele defende. Peraí, pô. Peraí, cara. Conquistar as coisas por outros meios. Pode cortar, Mas gato. notem que, do ponto de vista iconográfico, o Olavo de Carvalho se comporta como um típico professor. Ele tá lá, sentado na sua mesinha, dando aula, com livrinhos no fundo. Se ele fosse mesmo o porra louca que ele gostava de dizer, caralho, ele dava as aulas dele dentro de um quarto chulé de motel. Mas não, ele procurava ainda, de alguma maneira, mimetizar essa legitimidade. Link, o que é que você tá fazendo agora, cara? Você tá atrás de sua estante, não tá? Você tá querendo deixar evidente de que você conhece as HQs? Você quer dar o aval de que você é um grande conhecedor de HQs? Por isso que você tem uma estante atrás? E você tá filmando? Essa é a semiologia por trás dos seus vídeos? Que você quer se engrandecer do conhecimento que você adquiriu com as HQs? Pois é, né, mano? Se não for, por que você tá apontando isso pro cara? Sabe? Se você não assume isso pra você, por que você tá assumindo pro outro, pô? É falta de respeito, pô. É uma falta de respeito. Mesmo que você não goste dele, mesmo que você tenha parado pra ler que alguém falou isso, e você reconhece que a pessoa de seu aval, de que você gosta dela, não faça isso com outra pessoa, pô. Você não tem essa confirmação. Porque você tá fazendo exatamente a mesma coisa, teoricamente. Mas você não pode dizer isso dos outros, cara, sem nenhum. Sei lá. Já ficou evidente meu ponto, né? Já ficou evidente meu ponto.
Então, assim, notem como a gente também tem uma série de produtores de conteúdo sobre cultura pop que procuram legitimar uma certa produção intelectual sobre esses objetos da cultura pop. Porém, isso só tá do ponto de vista performático, porque muitas vezes é só teoria da conspiração, é só produção de blá blá blá. É tipo essa galera que fica o tempo inteiro falando lacração. Você viu aqui? Tem lacração! Ai, a lacração! A lacração! Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar de lacração, 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 lacração. Qual deles é o Giovanni? De óculos? Como do outro lado também tá cheio de gente. Olha, fascismo. Olha, nada. Ai, gente, Sim. os conservadores. Ai, você sabia que os bolsonaristas. Ai, ai. Adivinha? Todo mundo tem seu espantalho, cara. Todo mundo tem seu espantalho. Todo mundo. Todo mundo tem seu espantalho, pô. E aí? É pra combater Sim. quem está usando espantalhos ou é pra combater espantalhos em si? Pô, todo mundo tem, gente. Ah, mano. Ah, cara. Lacração, 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 lacração. Então, diante desse problema que é, ok, temos poucas produções intelectuais, porém, ao mesmo tempo, não temos muita facilidade em filtrar o que é uma verdadeira produção intelectual e o que não é, então fica a pergunta, como é que a gente pode reconhecer uma autêntica produção intelectual de obras da cultura pop? Como que a gente pode saber a diferença entre uma produção intelectual verdadeira e aquilo que é basicamente produção de blá 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 pelas aparências? Como separar algo que tem embasamento diante daquilo que é só teoria da conspiração e preconceito muito mal disfarçado? E o PT e o Lula. Não, o que eu tô falando é assim, tipo, eu acho que é justo ele comentar, pô, realmente tem um pessoal que não tá querendo enxergar algo pelo que ela é, mas assim, tem um viés X, sabe? Esse viés X já meio que é um veneno que estraga a narrativa, né? Tira um valor poético, né? Um valor, sei lá, romântico, artístico da obra. Assim, também tem o pessoal que realmente quer só ver por um viés que é contra o que ele tem, sabe? Tipo, fascismo, sabe? Fascismo, Tem. isso aqui. A própria mídia americana, sabe? A hollywoodiana tá muito focada em ser anti-trumpista, né? Tipo, tem muito vilão hoje em dia que Tem. um Trump, assim. O Realmente existe Jordan esse. Peterson sendo um vilão de HQ. Botar na feição dele em um vilão de HQ, sabe? Eu não tô falando. E o PT e o Lula, eu estou falando que ambos possuem espantalhos. Ou seja, eu não tô anulando que o outro também tá errado. Quando ele falou aqui agora, vou até pedir pra que ele repita, E por para favor. isso, diante daquilo que é só teoria da conspiração e preconceito muito mal disfarçado. Preconceito muito mal disfarçado, conspiração. Isso aqui, esse trecho, não é só pra turminha maluca de direita, não, tá? Não é só pra isso, pra eles também. Também tá do outro lado, que vocês realmente não acham que não tenha esse povo doido, o judeu ateu ali, que eu mencionei, por exemplo, vocês realmente acham que não tem? Como também tem o macho geek, que faz suas loucuras. Tem. Pior nome O Giovanni possível, né? gosta do Macho Geek. Macho geek. Sabe? Aquele cara lá, o que tem a foto do Spock, acho que foi uma das piores reviews que eu já vi na minha vida de The Last of Us 2, cara. O cara é... Caraca, que é aquele ali horrível. Geek velho. Não vi outros vídeos do Geek velho, mas eu vi aquele The Last of Us. É muito ruim, sabe? Muito ruim. Enfim, Então, do Ice. Linhagem Geek. linhagem geek. Todo canal que tem geek no meio não tem como. Tá né? difícil. Tá difícil. Geek de direita, minha nossa senhora. Cara, tipo, quando tu assume um lado e tu quer. Tipo assim, todo mundo tem lado, ok, tá? Tu tem ideologias e, sabe, visões. Mas quando tu assume isso pra tua postura como crítico, aí tu vai realmente só ficar vendo espantalho, né? Tipo, Espantalho. tipo, esses caras, essa guerra de sonista com caixista, cara. Aí o cara fica, tipo, Ah. criticando o jogo porque é da Sony, né? Criticando o jogo que é da Xbox, sabe? Pô, mas isso é um. Que campo é esse, sabe? Que é loucura. Isso é aberta, assim, isso é tão pobre. Isso é tão pobre, cara. Pelo amor de Deus. E politicamente também acho extremamente pobre você dizer que tem bivalência de esquerda e direita, sabe? Sim, Eu estou falando de extremos. Como a teoria da ferradura, né? Sempre diz. O cara que falou que. Acho dando exemplo mesmo, o pessoal que falou. E o tragicômico? E o geek velho? Acabei de citar. Acabei de citar o Nossa, Geek velho. Cavalo. Tragicômico, eu nunca vi nenhuma coisa ruim do Wagner no Tomazona, não tenho intimidade. Nunca vi nada ruim do Tomazona, mas eu sempre disse uma crítica pra ele, ele agradeceu pela crítica que eu fiz pra ele, e ele Show, até né, hoje não me cobranças. respondeu. Até hoje não me respondeu, né?
Mas assim, a crítica que eu tenho é aquela que eu já fiz pra ele, e todo o resto que eu acompanho do Tomazoni, eu não vi nenhuma flag que ele deu errada, assim. Só o meme dele não saber nada de comunismo e socialismo em prosa. Ele não sabe nada. Ele só sabe em exercício progressista, tal, esquerda política, tudo. Em teórico ele não sabe porra nenhuma. Mas aí tudo bem, o cara não precisa. Quem é obrigado a isso? Quem é obrigado a Ele é isso? Ninguém. comunista? O quê? Ele é comunista? Não, o Tomazoni, ele é direitista. Ah, E tá. ele vive atacando progressistas e esquerda em exercício político. Aí, às vezes, ele dá uma citada sobre comunismo e socialismo na tese, e ele não sabe nada. Não sabe nada. Ele só assume, assim, coisas e tal, e fica por cima, mas ninguém é obrigado, cara. Tô falando isso, ninguém é obrigado, pô. Quem é obrigado a saber é beabá, pô? Ninguém. Eu nunca li Trotsky, assim, sabe? Não, eu tenho que ler Lenin, eu tenho que ler Trotsky, eu já li Lenin, mas eu tenho que ler Trotsky, tenho que ler todo mundo aqui pra uma coisa que eu não defendo. Pá, por favor, gente, por favor, vamos viver. E para isso eu cito um outro autor aqui, também de um texto mais antiguinho, que é Roland Barthes. Ele tem um textinho que não é dos mais famosos dele. Não. Cara, vai se fuder, mano. Quantos minutos que a gente tá vendo aqui? A gente tá 1 hora aqui. Mais. Cara, esse vídeo não acaba nunca, né? Não acaba nunca, não acaba nunca. O cara me cita o Barthes. Odisseia. Não! O Barthes não. Não. De 1973, chamado Teoria do Texto. E aqui ele apresenta 5 critérios fundamentais para que você consiga, de fato, fazer uma boa leitura. E quando ele está falando aqui leitura, ele está falando muito nesse sentido de interpretação mesmo, ou seja, de você conseguir se aprofundar diante da obra que você está vendo, ou de reconhecer nos outros quando você está vendo uma boa interpretação. Então eu vou listar aqui para vocês e vou já deixar claro uma coisa. Quem está pensando assim, cara, você tá meio que cagando regra como se faz interpretação. E a resposta é sim, eu tô, cara. Por que quando é saberes das ciências humanas, o pessoal cai num relativismo babaca? Duvido muito que você vai frequentar um médico que aprendeu anatomia vendo filme pornô, ou que confie na construção da sua casa num engenheiro que sabe fazer casa com palitinho. Aquela pessoa que foi presa porque ela viu Grey's Anatomy e se fakeou como médico, né? Muito bom, mano. História perfeita. De sorvete. Por que quando se trata das humanidades, daí isso não é tão importante? Ah, tá, é só minha opinião, piriri pororó. Desculpa, galera, mas tem que ter estudo sim, inclusive para interpretar gibizinho de demônio, peito e sei lá o que na internet. Esse estudo pode ser formal ou informal, não tô dizendo que a pessoa precisa ter uma graduação, pós-graduação, sei lá, mas estudo precisa ter. Então vamos lá, 5 dicas fundamentais para você bancar o inteligentinho e fazer isso com propriedade, ou seja, não só ficar parecendo que é. Dica número 1, se ater ao que é significante. Deixa eu explicar isso com um pouco mais de calma. A abordagem aqui do Barthes e de toda uma galera que debatia esse assunto na época é de pensar o quanto que a gente tem que se dedicar à materialidade dos objetos. E ateísmo. Ateísmo. Diga não, hein? Do nada, cara, assim, propaganda anti-ateia, do nada também, porque... É o meme, gente. Pera aí, pô, materialismo puro, cuidado, cuidado. Vocês tenham cuidado. Isso é algo que já também está presente na crítica da Susan Sontag. Ela está dizendo, a galera está negando a forma. Pô, isso é material, a gente tem que prestar atenção nas aparências. A aparência da obra é a maneira que ela tem de aparecer para nós, pô. Não dá para ignorar as aparências em nome de um certo conteudismo, sei lá. Ou seja, se ater ao que é significante, significa se ater à materialidade daquele objeto. Por isso que não dá para você bolar certas interpretações com base em coisas que não estão presentes no material. Como, por exemplo, a opinião do autor. Ah, mas o Vamos ver. Antes dele falar da opinião do autor, tá? Diz depois. O que é que você tem a dizer sobre a materialidade? Em que sentido? Ele comentou, não tem como a gente assumir coisas que não estão na obra, visualmente ou enredadas. Nós precisamos estar atentos ao que é significante e colocado em prosa. Eu não sei o que você tem a dizer. Antes, eu gostaria até de comentar. Se porventura a gente está falando de hermenêutica, que é essa interpretação oculta, e ela está tentando dizer que tem o dualismo do erotismo, que a gente está nos fervor, né, na vontade de acompanhar, existem 2 coisas também em dualidade no mundo da hermenêutica, que é a exegese e exegese, que é uma que você está atento ao que está presente em significância material e o que está em interpretação da interpretação, o que você pode deduzir daquilo que está sendo deduzido. É como se você estivesse dando um princípio. Então,
Não. Se no mundo da interpretação já existe uma dualidade para isso, acho equivocado dizer que nós não podemos estar nos prostrando à exegese. Tá? E existem essas duas coisas. Nós precisamos também observar, porventura, tá? Não é toda hora, mas porventura, se a gente está vendo alguma coisa, a gente também precisa assumir que aquilo ali quer dizer algo. Sabe? Sim. Não pode. Não porque- pode. Mas quando eu digo Nesse- algo, esse algo pode ir além. No dicionário dos símbolos, por exemplo, quando a gente está diante de Ih, ó, alguma. Olha aí. Quando a gente está diante de alguma coisa. O âmbar, a cor âmbar, por si só tem vários significados, que remetem a várias orientações e valores pressagiantes, que antes estão vinculadas à cor âmbar. Não quer dizer que a obra esteja trazendo isso de maneira voluntária, mas a gente sabe que o âmbar tem intrinsecamente esse comentário. Então não é impossível, e nem muitas das vezes não bem-vindo, você trazer esse ponto. Entende? Uhum. Pra comentar aqui Que Grant- que o L. O quê? O que aconteceu? Diga. Ah, porque alguém comentou que, tipo assim, alguém na faculdade, um garoto fez um exemplo de. Fez um seminário de semiótica na faculdade que usou uma foto KK, foi no L. Fala que era o L do Lula, né? O símbolo do Lula, né? Que aconteceu muito na eleição atual. Que isso, cara? Só que a foto era de 2013. Só que assim, esse L do Lula, eu acho que foi usado na campanha desde o início, desde a primeira campanha de 84, sabe? Eu não sei se foi tão popular depois, mas eu lembro de ser Não, tipo, eu não- algo bem difundido. Não. Ó, eu vou ser sincero aqui. Posso estar errado, mas isso começou com o Fluminense, tá? O Cano, que é o Cano, que é o artilheiro. O Cano foi o artilheiro do ano acho que, no passado. caso, eu não acho que era do Lula também, mas assim, existia previamente esse L do Lula. Eu não nas lembro eleições disso, cara. antigas. Eu posso estar errado. Eu não Também lembro não, mas disso. eu vi um pessoal comentar isso. Tipo, o pessoal. O Cano tendo aquele nosso tem vídeo e tal. o filho do Cano, é Lorenzo, acho que é isso. E ele ele foi o artilheiro que macetou o Campeonato Brasileiro. E ele toda hora assim, faz o L, todo mundo fazendo L, todo mundo do Rio de Janeiro fazendo L. E isso pegou justamente no ano eleitoral de fazer o L, porque cada jogo que tinha, o cara brocava 3 gols, faz o L. E pronto, pegou. Tanto em propaganda do Campeonato Brasileiro, como também propaganda. Lembra quando tinha o Super 17 em 2018? Vai 17, vai. Bolsonaro é Sul, Bolsonaro é Nordeste. E estava tendo o anime de Dragon Ball Super, que era um dos maiores estouros da América Latina. E o personagem que foi campeão do anime Dragon Ball Super foi o 17. Aí você, Igor, está dizendo que é a campanha inteira do... Não estou falando isso, mas teve toda uma comoção da internet de achar isso extremamente engraçado. Que 17 é o mito. Que ele foi o campeão. E ficou... Todo mundo começou a empoderar isso. Começaram a inserir O vídeo muito isso. do Peter Jordan, né? É o Peter Jordan. Cara, isso foi muito longe. E começou muitas das vezes assim. Uma piada errática ali, jocosa, brincando com o número 17 e o número do Bolsonaro. Então, às vezes pode ser extremamente esporádico e completamente chulo, sabe? E o L eu acho que o L do Lorenzo, do filho do Cano, que tava pegando. Ah, galera. Tanto que começou também com banda assim, faz o L. Aí adivinha o cantor que tava cantando? Ele tava com a camisa do Fluminense. E todo mundo que tava fazendo L tava fazendo por causa do PT. Porque eles eram votantes do PT. Aí isso soma, sabe? Faz um jogo engraçado, pô. Acontece. Tipo, tu tem uma suástica, tá ligado? O Neil Gaiman diz que quem não gostou da material, como por exemplo. Não, eu ia comentar, pô, opinião do da autor. materialidade e tal. Ah, Porque assim, né? desculpa. Tipo, uma obra, ela é feita num contexto específico, né? Que ela pode ser um contexto histórico, geralmente na real, né? E a história. E o contexto do autor em si, né? Tipo, o autor também tem uma vivência. Então é muito importante que você entenda que, tipo assim, o que tá em texto tem a ver muito com o que o autor viveu, vivenciou e do que ele tá vivendo na época dele, sabe? O Zeitgeist, Segunda Guerra Mundial, sabe? Qualquer evento atual, assim, que tá acontecendo, tipo romantismo, sei lá, realismo, etc. Existe Vai impactar, fator histórico, sim, existe. Mas não é pra tudo, né? Não é pra sempre. A gente sempre tem que lembrar que é bom analisar. Não quer dizer que a gente precisa ceifar, né? Cravar, talhar em pedra. Não.
É porque sim, ele guerreou, logo a obra dele tem a ver com guerra. Não é pra pensar sempre assim. Mas é sempre importante nós olharmos o contexto histórico. Tanto que a gente tava falando sobre aqui de Toriyama, a gente tava falando aqui do Oda, a gente tava falando aqui de Sayama. Sempre é importante ter o contexto histórico. E eu queria muito falar que esse frame que eu pausei, o Link tá com a cara de pão de batata. Olha o olho dele, puta, é o Sephiroth, assim, sabe? Tá com um olho maior que o outro. Coitado, velho. Que print maldito. Sephiroth. Não, aquele Esse político modelo, Sephiroth, né? Eu sei, tô ligado. Mas é tipo assim, como é que tu analisa uma obra que é pós-Segunda Guerra Mundial, sabe? Quando teve essa ruptura da sociedade ocidental, né? E oriental também, no caso. Justamente veio uma coisa de você tentar ver a realidade como uma coisa absurda, sabe? Que é o simulacro, né? A gente não tá vivendo mais a realidade como ela é. Mas uma realidade simulada, basicamente. Assim, que perdeu, sabe? A Segunda Guerra Mundial foi o nonsense máximo. Assim. Então, existe muito literatura depois, assim, arte também, né? Que tentava meio que mostrar que a realidade ela não faz mais sentido. Sabe? Então, Guernica é o ápice, né? Sim. Guernica é o ápice. Tem um livro do Kant que ele é contra a historicidade. Eu tô curioso. Porra, ser contra a historicidade é curioso pra cacete, né? Eu acho e eu quero ler esse livro. Eu nunca fiz isso. Enfim. Sempre é bom olhar. É sempre você ter essa percepção, tipo, a gente tem dualidades, né? Tipo, esquerda e direita, democracia e ditadura, sabe? Alguns conceitos bem básicos a gente tá meio que acostumado a entender que é verdade, sabe? Mas é interessante quando a gente tenta desconstruir isso, né? Tipo, subverter e ver uma visão que é mais ampla, assim. Isso. Foge muito do que a gente tem de conhecimento. Não é porque não é uma democracia que vai ser uma ditadura e não é porque não é uma ditadura que vai ser democracia. E a gente se condiciona a pensar assim, né? Tipo assim, então como é que é então, sabe? Isso. Sabe, você não tem esse conhecimento, você não consegue acessar esse conhecimento porque a gente não tem a percepção. Várias pessoas que eu já comentei assim, que eu sou contra a democracia, galera. Caralho, você pode ditadura. Não, cara. Não é ditadura. Né? Sabe? É tipo como os povos antigos não tinham noção de certas cores, né? Tipo azul e tal, sabe? Porque eles não tinham, tipo, acesso a coisas que tinham azul, sabe? Então, quando você não tem acesso a conhecimento que vai expandir essa dualidade, sabe? Ou nem dualidade, só uma unicalidade, né? Uma unidade. Então, realmente, você não tem essa percepção, ergonômica. Sabe? Ergonômica. Então, você tá limitado a um campo que você não tem acesso, sabe? Então, você tá aberto à discussão, você consegue acessar campos além, sabe? Então, enfim, continua o vídeo. Esse vídeo acaba hoje, mano. Não acaba hoje, não. Diz que quem não gostou da série do Sandman não entende Sandman. Foda-se o Neil Gaiman. Isso até eu já falei em outros vídeos. Foda-se o Neil Gaiman. Por que a teoria da arte, a teoria literária meio que mataram a figura do autor? Porque o autor é uma figura extremamente imaterial. Primeiro porque ele é alguém que só ganha pra nós uma certa aura de autor por causa da obra. O indivíduo Neil Gaiman existe antes do Sandman. Mas o autor Neil Gaiman, pra nós, só existe depois do Sandman. Foi preciso existir um Sandman pra existir Depois e enquanto existe o processo de produção. The Geek Community Oi? Brasil. The Geek Community no Brasil. Neil Gaiman. E esse autor vai se pronunciar, vai manifestar suas opiniões mediante uma série de circunstâncias, às vezes manifestas ou ocultas. Ou seja, às vezes o cara tá mentindo pra si mesmo, às vezes ele tá falando algo porque o patrão mandou, ou às vezes ele até mesmo acha isso, mas a obra foi interpretada ao longo do tempo de outras formas. Ou seja, a figura do autor não interessa tanto aqui. Ela é muito imprecisa, muito vaga e, como eu sempre digo, autor não é sinônimo de autoridade. A gente ainda pensa autor como autoridade porque a gente tem uma educação extremamente religiosa. E por Agora eu posso dizer que é propaganda ateia? Porra. Agora eu posso? Tá proibido agora, tá? Agora eu posso. Eu não estou hiper interpretando agora, não. Agora sim é uma... Eu nem sei qual é a base desse argumento dele, na real. Da religiosidade ser um fator determinante nisso. Eu acho que é natural o ser humano, né? Tipo, dar uma personalização, sabe? A coisa, sabe? Isso. É super natural, cara. Super natural. Todo mundo... Se eu falo alguma coisa pra você que você absorve essa mensagem e quem disse fui eu, você vai assumir que eu disse isso pra você. Não foi eu que passei pra outra pessoa, sabe? Se você escutou algo que eu disse e você fala pro Gabizo, o Gabizo não vai saber que fui eu que trouxe essa informação. Ele vai pensar que foi você. Porque passou por você esse argumento, sabe? E tanto que você mesmo modificou um pouco pra se comunicar da forma como você se comunica. Então, sempre tem um valor de personalização. Então,
Olha, comentando aqui, tá, gente? Eu não vou me prolongar aqui porque ele tem um vídeo inteiro sobre morte do autor. E o resultado que ele trouxe é muito interessante. O vídeo de morte do autor dele é muito bom. Ele fala assim, depende. E de fato depende. Né? De fato depende. Não tem como dizer que não depende. Depende. O vídeo dele é bom, esse vídeo aí é bom. Esse aqui tá. Metade foi bom, metade tá um desastre. Vamos lá. Portanto, a gente pensa na figura de um criador que é a voz da verdade. Um criador que esconde sentidos ocultos nas suas obras. Notem, portanto, como tem ainda um pensamento religioso na hora de interpretar texto. E notem Sim, porque hermenêutica vem da. o quanto que o esforço da produção intelectual do século XX foi de tentar se livrar desses vícios. Então vamos voltar aqui. Etapa número 1. Se ater ao que é significante. Se ater em coisas que estão materialmente presentes na história. Só que assim, gente, não tô falando de se ater ao que é óbvio. Aquela pequena mancha, aquele pequeno lapso, aquela palavra fora de contexto, pois bem, tudo isso também é significante. Que 10, hein? Isso sim sabe utilizar os quadros parados. Isso aqui sim, pô. Significante não é só a história Será principal. que sim, é Sin City? Significante também Não é Sin City. Pelo menos até onde eu li, não é. é aquilo que aparece paralelamente à história principal. Aquilo que parece ser secundário, mas também é aquilo que aparece paralelamente à história principal. Aquilo que parece ser secundário, mas que está dando condições, está nos fazendo perceber a obra daquela forma. 2. Eu não vou acabar esse vídeo hoje. O Tolkien odiava paralelismo. Odiava. Todo mundo queria falar, não, os dragões são os tanques, né? Não, cara, não. Os orcs são os negros? Não, não, para, velho. Todo mundo pegava a obra dele e fazia com os paralelos, olha, tá intrínseco, olha só como a gente... Não. Diga não a paralelismo. Mas, comentando aqui, eu já comentei no início, exegese e exegese. De um lado, você tem sim que estar diante do que está em forma, mas você também precisa saber que aquela forma está sendo materializada dessa forma porque existe uma forma. Como assim? Quando você está à procura de um cubo, você já sabe que existe o cubo. O cubo em si antes existe, antes mesmo de você estar exercitando que aquele cubo está ali. Ou seja, se você quer trazer uma morte, você talvez não tenha morrido. Você talvez nem sequer tenha visto alguém morrer. Mas você sabe trazer a morte em sua obra? Das formas e formas como você trará, em algum singular momento, você culminará em trazê-la, para que as pessoas talvez sintam-na, mas elas não irão morrer, por favor, né? Mas você vai estar mimetizando essa imagem ilustrativa, porque ninguém a tem. Você tem a sua vida, mas a morte ninguém a tem. Então, entendem que existe um valor ilustrativo e mimetizado a essências? Então, precisa ter sim, tá? Significado e também o significante, o simbolizante existe, tá? Não pensem que é só assim, não. Produtividade. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu ia falar que o Tolkien, ele detestava Nárnia porque tinha esse paralelismo com a Bíblia, né? A Bíblia, Ele não gostava de Isso. Nárnia por causa disso. Mas ele era amigo do autor. Cansei, tô aqui há 3 horas. Gente, perdão, ainda faltam 2 vídeos. É foda, patrão, é foda. Pode deitar, Matheus, pode deitar. Vai se deitar, meu querido. Depois você volta aqui, vai ter corte. Ele separa produção de produtividade. Pensar uma obra não é pensá-la como uma produção, mas pensá-la como uma produtividade. O que isso quer dizer? É entender que toda obra ela está situada na linguagem e, portanto, a gente produz Isso sim é... Ai, que coisa bonita. sentido sobre elas. Aliás, antes disso, não só a gente produz sentido, como a própria obra, ela dá abertura para uma série de significados. Portanto, Correto. se ater a essa produtividade é, acima de tudo, prestar atenção em tudo aquilo que a obra diz ou pode dizer a partir da sua própria materialidade. Terceiro ponto, Correto, mas é aquela coisa, ninguém precisa, né? Ninguém é obrigado. significância. É só se a gente tiver a vontade de discutir, né? Pronto, aí tudo bem. Que aqui aparece em outro dualismo, que é significância versus significado. Barthes critica a produção de significado das obras. Essa lógica de revelação, de verdade oculta, que, de novo, repito, é uma coisa que vem da exegese bíblica. Filha da puta. Ele conhece. Palhaço. Palhaço.
seja, dessa prática de procurar sentidos ocultos nas palavras sagradas. Não interessa para nós que estamos analisando obras artísticas, seja elas quais forem, ficar dando uma espécie de significado fechado, uma espécie de revelação, dizendo, a verdade de tal coisa é essa e só essa. Eu mesmo aqui no canal sempre falei, todo vídeo que vocês estão vendo é uma leitura da obra. Ele não conhece exegese, pelo visto. Que não é uma verdade, é um exercício. Inclusive, eu até poderia fazer um segundo vídeo lendo a obra de... Antes que... Tudo bem. Ele tá falando de exegese. São duas palavras, tá? Exegese e exegese, tá? Antes que eu tenha dito, ele não sabe o que é exegese. Não, calma. É outro setor. Heurística e erística existem, são coisas completamente distintas uma das outras. É o oposto de uma das outras. Tem um U só dividindo elas, né? A exegese e exegese. De outra forma, porque esse é o exercício constante que a gente faz, de produzir perspectivas, de produzir leituras, ou seja, de encontrar significâncias. Entenderam agora a diferença entre significado e significância? Significância é tudo aquilo que se coloca, que se apresenta, que consegue insistir uma certa relevância, mas que, repito, não é algo feito de pedra e que muda de acordo com a perspectiva, muda de acordo com o tempo, muda de acordo com o teu humor. Exegese. Quarto tópico. É porque quando a pessoa é cristã, ela obviamente sabe que existem verdades que estão sendo escritas. Então, pra ela, tem a exegese. Acabou. Eu que sou budista também tenho, mas porque a única verdade que a gente tem é a vacuidade. Então, também tem coisas que são escritas que estão de acordo com Kalpa e com a vacuidade. Ponto. Aí, quando o cara é ateu, mané. Ai, não existe. Ui, materialidade. Cara, gente, desculpa, eu tô humilhando porque são 1 da manhã, tá, gente? É brincadeira, tá bem? Mas quando o cara é ateu, ele obviamente não vai acreditar que existe uma verdade pétrea, né? Ele. Tudo bem. Tá resumindo Philip Pullman, né? Autor de Riscos Materiais, que ele fez esse livro só porque ele odiava Nárnia, né? Ele lá, vou refutar aqui o Lewis, né? Poxa, exército também existindo assim. Também existe, não, muçulmana, zoroastra. É porque a muçulmana é abraâmica também, né? Tem a judaica, a muçulmana e cristã. Aí o próprio budismo e hinduísmo, sikhismo, jainismo, taoísmo também possuem, tá? Ele chama aqui Deixa de eu ver aqui. fenotexto. O cara falando aqui que o Link não é materialista histórico. O cara falou aqui. Ele não é? Pra me convencer disso vai ser difícil. Tanto aqui pra vocês, vou dizer de outra forma. Estrutura e estruturação. Ele vai comentar aqui o quanto que é importante você pensar na estrutura da obra, ou seja, como é que ela é construída, como é que as relações entre forma e conteúdo se dão. Correto. No caso dos quadrinhos, texto, imagem, simultaneidade com sequencialidade. Correto. Enfim, tem muita coisa que você pode analisar considerando a estrutura de uma obra. Contudo, é importante também prestar atenção na estruturação. E aí você deve estar se perguntando, estruturação é o que o autor pensou? Não exatamente, diz mais sobre nós enquanto sujeitos perante aquela determinada obra. O quanto que nós acabamos ressaltando determinados elementos em virtude de outros, o que nos chama mais atenção e nos chama menos atenção, e obviamente o quanto que a gente leva em conta, por exemplo, a opinião do autor. Que no caso, pra mim, foda-se. Por fim, o quinto e último tópico aqui. Não, pô, mas pra você depende. Ele mudou de opinião? Ele deletou aquele vídeo? Ele deletou o vídeo? Ele fez um vídeo inteiro, 28 minutos falando, depende. Ele mandou foda-se? Mudou de opinião? E fundamental é intertexto. Eu vi falando de intertexto aqui, né, galera? Vamos ver o que ele vai dizer. São tanto Aliás, o fenotexto e genotexto tá tudo certo, tá? Correto. Aquele quadrinho do Alan Moore, né? fácil de explicar. A Liga Extraordinária. Toda Bem legal, tá? Bem legal. a obra dialoga com outras obras, assim como dialoga também com uma série de outras questões culturais, políticas, estéticas. Pensar uma obra a partir da cultura do Japão, como eu fiz aqui no caso de Chainsaw Man, é um exemplo clássico disso. Então, como vocês podem ver, esse mangá que o Fujimoto fez é uma crítica, como eu disse pra vocês, relevante, Mas velha. esqueceu, né, que esse vídeo tinha o Fujimoto com base. Que não tem qualquer tipo de pertinência, que não conseguem se firmar em nada, que na verdade estão ignorando a materialidade daquilo que ele produziu para poder dizer o que bem entende. Por outro lado, eu digo que é um pouco velha porque ele, como autor, tá meio que requisitando um lugar de autoridade sobre aquilo que ele produziu. Coisa que ele não vai conseguir jamais. O cara falou aqui que o Link só é autodeclarado Nietzscheano e apenas leitor de Max, do Marx, se não me engano. Nem homem ele é autodeclarado. Tá, porra. Que isso? É o Max, cara. Vamos lá, prossiga. O quadrinho, de alguma maneira, tá mostrando isso. Se ele tá consciente disso ou não,
foda-se. O que interessa é que nesse mangá ele conseguiu mostrar justamente a frustração de qualquer autor que tenta prender os sentidos, os significados da obra que produziu. Por fim, aqui o último adendo, tá, pessoal? Hoje a gente tem uma disputa muito política em torno dos sentidos. Isso vai ficar para um outro vídeo, mas assim, a gente sabe muito bem o quanto que a cultura pop virou uma arena política. E interpretar as coisas de um jeito X ou Y também virou uma disputa. Virou. Fala da outra! Fala da outra! Fala! Fala da outra! Você é moleque! Moleque, cadê o baiano? Cadê o baiano? Não sei, cadê o baiano? Cadê o baiano? Fala do outro, desgraça! Fala do outro! Desculpa, gente, Matuto tá em todos os lugares. Jeito X ou Y também Matutano. virou uma disputa. Então é bom ficar esperto. Por fim, pra gente não cair aqui em dualismos idiotas, eu fico com o filósofo Spinoza, que vai dizer que tanto a inteligência quanto a emoção são afetos. São formas de me afetar, são formas de afetar o outro. Por isso Correto. que eu acho que essa tentativa de Pô, preciso certificar o Spinoza foi foda, né, Igor? separar a produção intelectual daqueles objetos que a gente tanto gosta, no final das contas é idiota. E é por isso que eu vou continuar fazendo quadrinho Sarjeta assim, e se você tá com raiva de mim, escreve nos comentários, me xinga bastante, que isso ajuda no engajamento. Aqui, o vídeo que ele botou aqui, ó. É possível separar autor e obra? E ele manda um depende, pô, não é foda-se. Ele manda um depende. Ele manda um depende. Mas nesse caso eu acho que é tipo assim, você consegue desassociar um autor que fez algo que você repugna e... Já falou. Não sei qual é, já foi, né? Fala aí, então. Já foi. Repudia. Repudia, né? É que tem repug também, né? Não sei, enfim. Português é difícil, né, mano? É muito palavra. Repudia. E ele tem, tipo assim, tem formas de você financiar ele, basicamente. Não é essa a questão? Porque eu acho que a questão é mais, tipo assim, como é que você se relaciona com a obra que você gosta, mas que o autor fez um crime horrível e que você, de certa forma, está financiando ele, sabe? Porque ele não foi punido. O vídeo é bom, pô. Ele fala essas coisas. Claramente, né? Tá até na tela. Sim. O vídeo é bom, pô. Tem toda essa discussão, que pra mim, de fato, depende, pô. Depende. A gente vai fazer uma ótica. É perspectivismo mesmo, na tela, assim, sabe? É importante nós estarmos de acordo com o que foi gerado pelo gerador? Sim, não. O exemplo que ele dá do Rurouni Kenshin é que ele tá vendo manifestações do período Edo em mangás. O que é que tem a ver o autor Atsuki com isso? Sim. Nada. Tem nada. Ele só precisa ler o Rurouni Kenshin ali, entender aquilo e ir embora. Não precisa interferir com o Atsuki, sabe? Não tem nada a ver o Atsuki com isso. Nessa perspectiva que ele tá analisando, sabe? E qual é um caso que usa de exemplo que você não consegue separar? Também não sei, na real. Um caso que não dá pra separar, Sim. tá falando, um caso que não dá pra separar, cara, as Geralmente músicas dá, do né? Kanye West, né, cara? As músicas do Kanye, Olha, você sabe que é a vida dele, pô. Não tem como você dizer que não é. eu posso dizer que aquele filme daquele diretor, deixa eu lembrar aqui. Pera aí. O filme se chama Antipornô. É do Tô ligado. Seu Sono. Tô ligado. Esse filme aí, realmente, quando você sabe mais do autor, a mensagem dele se explode. Então, se o autor ele faz uma obra que é uma crítica a alguma coisa específica e ele faz essa coisa específica que ele critica, sabe? Aí tudo bem, sabe? Pô, Vamos lá, tem um exemplo aqui que eu queria dar. Ó, filme Malcolm X. Documenta a vida do Malcolm X. E documenta bem. Tem sua autoridade de fazer o próprio perceber do Malcolm X de uma forma estranha e tal. Tem a autoria do diretor em fazer isso. Mas como é tão crível perto do que é a verdade, pô, o autor, o diretor, o compositor, a gente precisa desvincular ao enredo da obra. Não tá tão evidente assim. A gente tá falando mais do Malcolm X, não dos compositores, dos elementos que fizeram esse filme ser gerado, sabe? certo. Mas aí quando a gente tá falando para iconografia visual, essas coisas, a gente já pode trazê-los. Por quê? Perspectivas, cara. Perspectivas. Esse filme é muito bom. Esse filme é espetáculo. O filme do Malcolm X, eu sempre gosto de citar, porque ele é um filme muito bom, né? Certo. Sim. Mas enfim, gente. Ó, o vídeo é um rococó, tá? Metade bem legal, a outra metade turbulenta, mas entendível. A outra, falácias e Cara, prestigiosismo. Assim, tá... Pra mim, né? Nem se eu ouve o Gabi.